Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 49. Eu vou estar ministrando na versão bíblica ARC, tá? Se puder, a gente vai ler a mesma coisa, né? Salmos 49, verso 8 e 9, em nome de Jesus, amém? Salmos 49, verso 8 e 9, diz assim: pois a redenção da sua alma é caríssima. Fala assim: a redenção de uma alma é caríssima. Amém, somente até aí. Eu vou continuar lendo. E seus recursos se esgotariam antes, por isso tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, fala ao nosso coração, Senhor. Eu preciso ouvir a Tua voz. Senhor, destapa os nossos ouvidos. Em nome de Jesus, nos lugares celestiais eu proíbo toda ação das trevas. Que a semente da Tua palavra caia em terra fértil e produza 30, 60 e 100 por um. Meu Deus, que os milagres fluam através da Tua palavra. Espírito Santo, confirma a Tua palavra com poder e leva os Teus filhos a viver cada detalhe dela, Pai, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós estamos numa série de mensagens sobre bases importantes. Fala comigo, bases importantes. Por que bases importantes? Existem algumas bases que são importantíssimas para a igreja do Senhor Jesus na terra, porque a igreja, ela foi estabelecida por Jesus, logo depois que Jesus ressuscitou. Houve um período de grande perseguição à igreja de Jesus, e ela entrou no período chamado período das trevas. Fala comigo, período das trevas, onde a igreja romana, ela deturpou os princípios bíblicos, não é verdade? E praticamente não aconteceu isso, mas os verdadeiros cristãos, por tanta perseguição e por tanta mudança na doutrina, a igreja foi como abafada, foi como levada a um nível bem baixo diante daquilo que Deus queria. Mas no passar dos anos, Deus foi levantando reformadores e mudando a história da igreja, né? O grande reformador que nós conhecemos, que você também deve conhecer a história, Martim Lutero, amém? Ele pregou lá na porta do templo em Wittenberg sobre as teses que deveriam ser transformadas da igreja, e desde então a igreja vem caminhando depois de uma grande reforma e crescendo dia a dia. Mas com o passar do tempo, infelizmente, nós como igreja de Jesus vemos perdendo algumas bases dela, ou deixando de cumprir com coisas que são importantíssimas para ela. Porque na verdade, queridos, se você for parar para estudar um pouquinho de escatologia, nós estamos já chegando aí ao tempo do regresso de Jesus, né? No tempo exato nós não conseguimos estipular quantos anos falta, quanto tempo falta, mas está bem perto. Mas Deus deu um tempo que nós chamamos de dispensação da graça, para que a igreja de Jesus se manifestasse na terra, para salvar o máximo de pessoas possíveis, amém? Para antes do fim. E o que acontece? Uma das bases importantes para a igreja de Jesus, que nós vemos em Atos dos Apóstolos, é que eles sabiam a importância de uma alma. Sabe, é isso que eu quero falar nessa noite, entre essas questões de bases importantes, que nós precisamos como igreja desesperadamente entender a importância de uma alma. Porque infelizmente, quando se trata de servir ao Senhor, de vir à igreja, a religião, o espírito da religiosidade,
ele começa a tentar contra nós. Sabe, uma das estratégias do diabo é que, se ele não consegue te parar, ele vai te empurrar. Fala com o seu vizinho: se o diabo não conseguir te parar, provavelmente ele vai tentar te empurrar. Amém? Como é que ele faz isso? Por exemplo, você vem à igreja e começa a se envolver com as coisas da igreja, mas muitas vezes a gente se envolve tanto com as coisas da igreja que nos esquecemos que fora da igreja existem milhões de pessoas que não conhecem a Jesus e que, se ele voltasse agora, estariam indo para o inferno. E não tem como fugir. A gente até passa a responsabilidade para outros. Hoje eu estava pensando sobre isso, o Espírito Santo estava falando comigo. Há uma responsabilidade sobre cada crente. Na verdade, não há uma diferença entre um pastor, um presbítero, um diácono, um membro, um líder de GC. Uma vez que nós somos crentes em Jesus, todos nós fomos chamados por Deus de sacerdócio real. A principal e primordial função de um sacerdote é trazer Deus às pessoas e levar as pessoas a Deus. Pedro declara isso: vós sois nação santa, geração eleita e sacerdócio real, povo adquirido de Deus. A gente fica satisfeito com isso, é maravilhoso sermos o que a Bíblia diz: ele nos comprou, nós somos a sua nação, o seu povo eleito. Mas além disso, nós precisamos exercer sacerdócio. E exercer sacerdócio, além de qualquer coisa que façamos dentro das quatro paredes, é ser alguém que conduz pessoas a Deus e conduz Deus às pessoas. E às vezes nós nos satisfazemos. Por que eu falo sobre um espírito de religiosidade? A grande luta do final dos tempos é a queda da grande Babilônia, e a grande Babilônia representa toda e qualquer tipo de religiosidade. Há muitos anos atrás, Deus me deu uma visão e eu vi uma mulher sentada numa cama com um grande vestido vermelho, e Deus me disse: é Babilônia, pregue contra ela. Naquela época eu ministrei uma palavra sobre isso, porque na verdade às vezes nós pensamos que as pessoas que se envolvem com Babilônia são aquelas que estão na idolatria, em outras religiões, mas se nós vivemos o cristianismo evangélico protestante como uma religião, nós estamos nos envolvendo com Babilônia, porque Deus abomina a religiosidade. Sabe por quê? Porque na verdade, uma vez que nós fomos salvos, os nossos olhos foram abertos para o Evangelho, Ele não fez a obra só para que nós desfrutássemos disso. A Bíblia diz que Ele nos chamou das trevas para a sua luz admirável, amém? Amém ou não? Só que o texto continuou dizendo: para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou. Então, se Deus te chamou das trevas para a luz, não é só para que você estivesse na luz, mas para que você anunciasse as virtudes daquele que te tirou das trevas e te trouxe à luz. Sabe, Jesus disse que não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, ou debaixo de uma vasilha, ou de uma cama, não para escondê-la, mas sim para colocar nos lugares altos, para que, estando em lugar alto, ela possa iluminar todo o ambiente. Quase que eu falei aí, um alumiar, de onde eu tirei isso? Mas ela possa iluminar todo o ambiente. Eu acho que é porque eu estava conversando com a pastora esses dias sobre falar mineirês. O pessoal lá de Minas fala lumiar? Fala. Então olha só, pelo menos lá de São Pedro do Glória deve falar. E então preste atenção: se Deus te acendeu, você foi aceso por Jesus, amém? A luz de Cristo habita em você. Não foi para que você ande escondido. Pelo contrário, Ele quer te colocar em lugares altos para que você possa iluminar outros. Só existe escuridão por um detalhe: a ausência da luz. Porque a partir do momento que a luz chega, não existe mais escuridão. Só há trevas por conta de ausência da luz.
Por isso que a Bíblia fala que a grande expectativa da criação é ver a revelação e a manifestação dos filhos de Deus, porque a partir do momento que nós nos manifestemos para aqueles que estão em trevas, a luz chega. Então só há trevas se tem ausência de luz. A sua casa só fica no escuro quando alguém apaga a luz, ou quando a light corta. Não, a light não corta a luz da sua casa não, está amarrado sem força, em nome de Jesus, você mantém pago, amém? Aleluia. Ou quando acaba a luz no Roma, que graças a Deus não tem acabado, e no verão não vai acabar, em nome de Jesus. Amém? Isso, amém. Então olha só há trevas quando há falta de luz. Diga comigo, só há trevas quando a luz faz falta. Você tem vizinhos em trevas? Tem parentes em trevas? Tem irmãos, de repente, em trevas? Marido? Esposa? Pai? Mãe? Tios? Eu creio que aqui quase todos nós temos pessoas da nossa própria família que não conhecem a Jesus, estão em trevas, e elas estão esperando o quê? Esperando que alguém se manifeste, esperando que alguém iluminado pelo Senhor traga luz a ela. Ah, pastor, mas eu acho que ela não vai me ouvir. E vai lá e demonstre quem é Jesus, o amor que Jesus tem. O ruim é que a gente, infelizmente, não colocamos valor devido a uma alma. Nós até entendemos o quanto Deus agrega valor a uma alma. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então nós entendemos e sabemos claramente o valor que Deus agrega às almas, e é tão grande que Ele deu Jesus por elas. O seu próprio Filho morreu, foi esmagado, envergonhado, sofreu para nos salvar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui estavam na sua casa e do nada um anjo apareceu e falou assim: olha, vai em tal igreja que Jesus quer salvar você? Você teve essa experiência antes de ter Jesus? Uau, 2 pessoas tiveram essa experiência. Agora, quantos aqui, para chegarem até Jesus, foram convidados por alguém? E aí então foi 99,9%. Aí eu te pergunto, desde que você entregou a sua vida para Jesus até hoje, que essa pessoa foi usada por Deus para te trazer ao centro da vontade de Deus, a sua vida mudou em alguma coisa? Deus fez algo na sua vida, te abençoou, te libertou, te transformou, você é uma nova pessoa. E aí a gente fala o quê? Glória a Deus, não é verdade? Mas graças a Deus pelo João, pela Maria, pelo José, que ouviram Deus e foram atrás de você. Graças a Deus. Te convidou para vir à casa de Deus. Agora diga uma coisa: se essa pessoa não fizesse isso, e se você não tivesse conhecido a Jesus, onde você estaria hoje? Eu acho que eu já estaria morto. Eu acho. Muitos de nós já estaríamos perdidos, com a família mais que destruída, sem nada, envergonhados. Mas a gente se lembra que Deus nos salvou, e isso é verdade, a glória é dele, mas a honra Ele vai dar àquela pessoa que veio falar de Jesus para nós, que orou por nós. Eu me lembro até hoje que um dia um vizinho meu, de infância, eu acho que eu já contei aqui, me chamou
Depois que ele já sabia que eu tinha me convertido, na verdade eu estava pastoreando uma igreja, ele falou assim: Júlio, vem cá, eu quero orar com você aqui em casa. E eu fui na casa dele, ele me leva bem parede e meia comigo, com a casa dos meus pais, e nós começamos a orar. Ele falou assim: rapaz, todo dia eu orava por você, falava: Senhor, salva aquele surfista do asfalto, porque eu andava de skate, então todo dia ele orava por mim. Eu nunca imaginei que aquele homem estaria orando por mim. Sabe, eu passava em frente de uma igreja Assembleia de Deus na rua que eu morava, eu gritava: vocês são tudo doido. Os amigos jogavam pedra em cima da igreja. Olha que vergonha. Depois de convertido e pastor, o pastor daquela igreja me convidou para pregar lá. E quando eu entrei naquela igreja para pregar, querido, cada pessoa que subia no púlpito, eu via, é como se tivesse um holofote. Não tinha luzes aqui na igreja Assembleia de Deus Madureira, como nós. Naquela época, muito menos. Eu via uma coisa brilhosa atrás de cada um que subia naquele altar, que era algo sobrenatural. Aí quando eu peguei o microfone para pregar, eu falei com o pastor, falei: pastor, há uma presença de Deus tão gloriosa aqui. Todos que sobem ali naquele altar, aqui no altar, Deus está mostrando a glória dele através de cada um deles. E para a glória de Deus, eu pude falar uma coisa com eles. Falei: olha, queridos, me perdoem, porque eu falei tão mal desse lugar. Tantas vezes eu gritei aqui na frente na hora do culto. Sabe? Então Deus nos tirou das trevas para a luz e usou alguém. Você precisa se envolver com o reino de Deus. Nós precisamos, porque Ele vai cobrar de nós. Eu estava pensando hoje à tarde, falei: eu vou fazer uma reunião com os meus discípulos, os líderes de GC, para cobrar um pouco mais deles. Sabe por quê? Porque na verdade, eu como pastor, eu tomo muito a responsabilidade para mim, de qualquer coisa que acontece na igreja, estando debaixo da liderança de qualquer líder, eu tomo a responsabilidade para mim, porque eu sou o pastor da igreja. Só que essa tarde o Espírito Santo falou comigo algo. Ele falou assim: olha só, se você fizer a sua parte, e qualquer outro não fizer a dele eu não vou cobrar de você. Não estou dizendo que os nossos líderes não estão fazendo, não, amém? Mas eu sei que cada um de nós podemos fazer muito mais. Então há uma responsabilidade que Deus pôs em você. Ah, pastor, graças a Deus, então não sou líder de GC, não sou líder de nada. E daí? Você é sacerdote do Altíssimo, você é membro do corpo de Cristo. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Está falando com todos os crentes. Nós estamos anunciando Jesus às pessoas. Sabe, quando a gente gasta tanto tempo com essa terra, e buscando as coisas dessa terra, que diante de algumas realidades, com 20 e tantos anos de pastor, me pergunto: será que eu sou crente mesmo? Porque quando eu vejo alguns homens que Deus usou, eu não estou falando de homens lá do tempo bíblico, não. Porque quando a gente pega a vida de Paulo, por exemplo, lê lá Atos dos Apóstolos, meu Deus, quando eles eram apedrejados, quando sofriam açoites, voltavam rindo para casa, falando obrigado pelo privilégio de sofrermos afrontas pelo seu nome. Gente, qualquer coisinha que acontece com a gente já quer desistir, a gente já quer parar, a gente vira a cara para o outro. Sabe, eu estava lendo esses dias, me fugiu qual foi o discípulo, mas um dos discípulos de Jesus que foi crucificado, isso não está na Bíblia, está na história. Se eu não me engano,
Não vou falar porque eu vou acabar errando, mas bom, se você lembrar, me ajuda. Diz a história que quando chamaram ele para crucificá-lo, ele diz uma frase muito importante. Ele fala assim: ó cruz, quanto eu ansiei abraçá-la. Meu Deus, gente, é sobrenatural. E aí, se você for ver, eles estavam fazendo aquilo tudo ali para salvar um pouco mais de pessoas. Sabe, o apóstolo Paulo, ele é advertido pelo próprio Espírito Santo a não ir a Jerusalém, porque se ele fosse, ele seria preso. Mas uma das únicas formas dele chegar a Roma seria assim, na mente dele, e ele vai, mesmo sabendo que seria preso. Chegando lá, o aprisionam e fazem muitas coisas com ele, e em meio a essa prisão, Jesus aparece para ele e fala assim: fique tranquilo. Olha só o que Jesus fala: porque assim como você pregou em Jerusalém, você irá pregar em Roma. E Paulo se alegra com aquilo, porque ele queria ir para lá, para pregar o evangelho e ganhar mais pessoas para Jesus. Queridos, Deus pode fazer através de uma pessoa, Deus pode fazer através de duas, mas se forem 50, nós vamos ganhar muito mais pessoas. Se você não se envolver no reino e chamar as pessoas para o GC, chamá-las para a sua casa, sabe, para sentar com você na mesa, e você começar a contar o que Jesus fez na sua vida, sabe, sem muita religiosidade, sem acusar os pecados das pessoas, não é para isso, aí já tem um diabo para fazer, mas falar que Deus pode mudar a vida dela como mudou a sua, você vai começar a salvar vidas, e Deus conta com você para isso, sabe, não esconda os dons e talentos que Ele te deu. E outra: pastor, mas eu já trabalho na igreja. Amém, isso é maravilhoso, mas a gente pode trabalhar na igreja, pode tocar, cantar, dançar, servir na diaconia, mas se a gente não ganha pessoas para Jesus, a gente não está cumprindo o nosso real ministério. Sabe por quê? Porque, por exemplo, adorar é muito importante, mas no céu nós vamos adorar 24 horas, mas lá nós não vamos ter mais oportunidade de ganhar a nossa família para Jesus. O Evangelho de Lucas registra uma parábola, ou uma história que Jesus conta, do rico e do Lázaro. Diz a Bíblia que o rico morre e é levado ao lugar de tormento. Lázaro morre e é levado ao paraíso, ao seio de Abraão. A Bíblia diz que o rico, estando em tormentos, fala com Abraão que estava no paraíso: por favor, molhe o dedo na água e põe aqui na minha língua, porque eu estou em fogo, em tormentos. Abraão vira para ele e fala assim: há um grande abismo entre nós e vocês, assim como não tem como vocês virem para cá, nem a gente ir para aí. Aí o rico fala assim: então faz algo, manda Lázaro ir lá e avisar os meus familiares, para que eles não venham para cá. Abraão diz assim a ele: também não tem como, morreu, já era, não volta. Que eles possam ouvir os profetas que estão lá, pregando o Evangelho. E aí pensa bem numa coisa, irmãos, imagina que tormento, a pessoa está num lugar, em sofrimento, mas a Bíblia diz, de acordo com essa parábola, que ela vê o céu. Você consegue imaginar isso? Ela vê, o rico via Lázaro lá, no seio de Abraão, no paraíso. Sabe, lá no céu não vai haver tristeza, nem dor, mas de todo o coração, eu não quero chegar lá e pensar: uau, cadê meu pai? Meu pai não é crente, gente. Cadê as minhas irmãs? Cadê os meus sobrinhos?
Meu filho maior, de 22 anos de idade, totalmente afastado dos caminhos do Senhor. Um bom menino, não faz nada de errado assim, né? No geral, né? Não bebe, não fuma, não sai de casa, nada. Mas fala de Deus para ele, fala: Deus não existe. Oro por ele todo santo dia. Então uma alma vale mais que o mundo inteiro. E será que nós temos nos importado com essa tarefa? A gente canta assim: gastarei minha vida aos teus pés. E gastar a vida é muito mais do que passar um tempo em adoração. Isso não é gastar a vida, isso é um privilégio. Gastar a vida é fazer algo para que outros possam entrar no céu como nós estamos. Sabe, eu tenho estado em crise comigo mesmo, porque eu tenho tentado fazer o meu melhor, mas eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu posso aprender mais, eu sei que eu posso ler mais a Bíblia, eu sei que eu posso orar mais. Eu posso. Porque existem pessoas que estão esperando por mim para serem salvas, e se eu não for até elas, elas vão para o inferno. E as pessoas que Deus quer usar você, não adianta que eu não consigo chegar a elas. É a sua tarefa. Sabe, como eu disse, você estaria satisfeito em estar no céu sabendo que o seu melhor amigo está no inferno, seus familiares estão no inferno, porque você não gastou a sua vida aos pés do Senhor por eles? Não jejuou, não orou, não clamou. A gente até gosta do poder de Deus. Quem não gosta de receber poder? Todos nós gostamos. Amém? Domingo, depois da mensagem, foi maravilhoso o que Deus fez. Amém, gente? Tanto poder. Mas em Atos capítulo 1, verso 8, só há um motivo pelo qual nós recebemos poder. Diz o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Não adianta eu estar cheio do Espírito Santo e ir para casa e a vida que segue. Encher-nos de Deus é para que sejamos testemunhas dele. E tem pessoas esperando por você para serem salvas, pela graça que você carrega, pela amizade que você tem às pessoas, pelo carinho que você tem às pessoas. Mas nós estamos dedicando a nossa vida a essa terra o tempo inteiro, só pensamos na terra, na terra e na terra. Sabe, infelizmente, a presença do Senhor, quando ela veio sobre nós, do Espírito Santo, ela veio nos transformar, nos libertar, nos santificar, mas o poder dele vem para fazer-nos testemunhas. Depois de Jesus discipular os seus discípulos, ele dá uma ordem muito clara: fiquem em Jerusalém, recebam poder, então passem a ser testemunhas. E eles honraram isso. Eles ficaram lá orando, o poder veio, e logo que veio, no primeiro momento, já começaram a pregar a palavra, salvar pessoas, mudar histórias. E aí, quando eu paro para ver a realidade de vida de alguns homens, não estou falando homens que foram lá do tempo bíblico, não, estou falando homens que viveram anos, um pouco de anos atrás de nós. Por exemplo, existe um homem chamado Jonathan Edwards. Diz a história que esse homem acordava às 4 da manhã e orava e estudava a Bíblia em alguns dias por 13 horas. E tem gente que não consegue 10 minutos. Sabe, às vezes quando eu vejo umas histórias dessas, eu falo: Jesus, eu preciso de converter. É lógico que não estou falando que você vai parar de trabalhar, não estou falando que, sabe, mas você dedicar-se àquilo que Deus quer fazer através da sua realidade. E sabe o que aconteceu com Jonathan Edwards? Em 10 anos ele ganhou 50 mil almas para Jesus.
Meu Deus, em 10 anos, um homem ganhou 50 mil almas para Jesus. Quando esse camarada pregava, tem uma das mensagens que é a mais conhecida dele, que é pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz a história que quando ele estava pregando essa mensagem, as pessoas que estavam ouvindo Jonathan Edwards pregar, começaram a agarrar-se nas colunas do templo, porque pareciam que estavam sendo lançadas vivas no inferno. Era tanta unção de Deus sobre ele, que um dia, num grande estádio, ele disse assim, ele leu um texto bíblico: ao homem está dado morrer uma só vez, e depois da morte vem o juízo. Alguém gritou, morreu. Ele leu novamente o mesmo texto, alguém gritou e morreu. Consumidos pelo pecado, assim. E tantos outros. George Miller, por exemplo, foi um evangelista, e ele leu a Bíblia somente 200 vezes na sua vida, toda, 200 vezes, a Bíblia toda. Mas o mais legal disso, que 50 delas foi de joelho. Meu Deus! E aí sabe o que acontece? No leito de morte perguntaram assim: o que você gostaria de fazer se você tivesse um pouco mais de tempo? Aí ele disse assim: eu gostaria de ler mais uma vez a Bíblia, porque ainda não conhecia a excelência de Cristo. Meu Deus! Esse homem ganhou milhares e milhares de almas para Jesus, e ele cuidava de um orfanato que alimentava 2.000 crianças diariamente, tudo por amor a Jesus. John Wesley, você já deve ter escutado falar, ele orava no mínimo 6 horas por dia, acordava às 4:30 da manhã para isso, e ganhou mais de 1 milhão de almas. Sabe, cuidado com a religião. A gente se satisfaz em vir um culto, voltar para casa e falar assim: já cumpri com a minha parte. Mas Deus não nos chamou para viver religiosidade, nos chamou para viver o Evangelho vivo, que é poder de Deus. Como diz a palavra do Senhor, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você ainda está nessa terra, não é para que você somente desfrute, é para que você busque em primeiro lugar o reino, Deus acrescente todas as coisas, mas você faça a diferença nela. Porque se não fosse por isso, Deus já tinha te levado para o céu. É muito melhor ser salvo e ir para o céu e ficar lá. Lá não vai ter falta de nada, não precisa trabalhar, não precisa sofrer, não precisa chorar, não precisa nada. Então, se ele te deixou aqui, porque ele tem um propósito através de você. É momento da gente despertar. É tempo da gente pescar. E deixa eu dizer uma coisa para você: não importa o tempo de conversão que você tem, não importa o quanto você sabe ou não da Bíblia, é lógico, dedique-se mais, mas Deus quer usar você com o que você tem. Aquele menino que chegou lá diante dos discípulos e apresentou a sua cestinha com 5 pães e 2 peixinhos, de repente não era nada, mas ele alimentou uma grande multidão. De repente você só tem 5 pães e 2 peixes, mas deixa Deus usar os seus 5 pães e 2 peixes. O problema não é nem o pouco que nós carregamos, o problema é que nós não estamos dispostos a fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer. Por quê? Estamos tão atarefados com a nossa vida, com gerar o sustento para a nossa casa, com fazer tantas coisas, que nós nos esquecemos do motivo real pelo qual Deus nos chamou. Nós somos igreja, eclésia, chamados para fora.
Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Tem uma oração que eu faço todos os dias, todos os dias. Eu peço ao Senhor, Pai, me dá longevidade, mais tempos de vida nessa terra, para que eu possa ganhar mais pessoas para Jesus. Eu não sei você, gente, mas a religião me cansa. Eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu posso aprender mais. Eu sei que eu posso vencer aquelas questões dentro de mim que me tiram do propósito de Deus. Ah, pastor, mas tem um pecado aqui. Confesse e deixa, irmão, que você vai alcançar misericórdia. Não deixa ele te parar. Aproxima-se de Deus. Tome decisões necessárias. Sabe? Não fica perdendo tempo. Pastor, mas nem batizado eu sou ainda. Está perdendo tempo. Você ama Jesus, você quer Jesus, vai logo. Pastor, mas eu estou afastado. Volta logo. Vincula logo a uma igreja. Vai fazer o que Deus chamou para fazer. Vai ganhar vidas para Jesus. O reino de Deus está sofrendo porque a gente não está se manifestando. Há pessoas que precisam de nós. Quando eu chego aqui no domingo, ali para baixo, não sei se é um bar, não sei o que é que tem ali, mas tem uma música alta ali, né? E eu escuto aquilo. Sabe o que a religião fala dentro de mim? A religião fala assim: misericórdia, esse povo, só Jesus. Só que na verdade, sabe o que eu teria que falar? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, eles precisam do Senhor. Porque se não fosse a sua graça, de repente eu estaria lá. Quando a gente vê um homossexual, a gente fala assim: nossa Deus, que vergonha. Não é isso. Pai, perdoa, tem misericórdia dele, que a sua graça o alcance. Quando você tem um vizinho pentelho igual eu tenho, a vontade é falar assim: ó, faz cair fogo do céu e queima eles. Mas nós somos desafiados a falar: Senhor, salva eles, porque eles não sabem o que fazem. Porque poderia ser eu perdido como ele está. Eu acho que o que nós precisamos fazer hoje é pedir perdão ao Senhor, clamar por arrependimento. Porque a gente pode muito mais, mas a gente está entretido com muita outra coisa. Não é para ter uma igreja simplesmente cheia, irmãos, é para ter um inferno vazio e o céu cheio. É muito mais do que uma religião. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos clamar ao Senhor. Se tem alguma canção, enquanto a gente ora, vai ministrando louvor. Mas se você não tem feito o quanto pode, fala com Jesus: Jesus, eu quero fazer, me ajuda, me perdoa, porque o Senhor me pôs dentro de mim teu Espírito, mas eu não tenho feito tanto que eu possa fazer. Misericórdia de nós, Jesus.